Deus abençoe, irmãos. Tudo bem? Bom, voltei aqui para terminar de falar da lenda de Ogum Megê. E eu falei anteriormente a lenda de Ogum quando ele foi à guerra, né? Porém, hoje eu vou falar mais dos ensinamentos de Ogum quando ele foi à guerra e o que dá pra gente aprender em relação a esse episódio, a essa lenda que foi contada aqui nesse livro e que eu contei aí pra vocês, tá? Provavelmente acho que a lenda de Ogum Megê eu vou acabar gravando um outro vídeo, porque senão vai ficar muito comprido, tá? Mas o livro é esse aqui, né? Da editora Madras. E aí, o que a gente vai ver aqui hoje? Para que vocês entendam, então, no primeiro vídeo que eu fiz falando dos livros, né, do Rubens Saraceni, tinha vários livros e eu falava que os livros eles eram autocuradores, né? Ao você ler o livro, você poderia se curar não, parcialmente ou até totalmente de algumas coisas que você está precisando aí equilibrar em você mesmo. E hoje eu vou passar mais ou menos o que eu consigo entender dentro da minha verdade do que tem aqui nessa passagem, tá? Então, só para que vocês entendam um pouquinho, vamos lá na página, no final do livro, né? Tem uma página que fala dos fatores. Não é aquele fator que a gente aprende na aula de matemática, não, tá? Vamos explicar aqui o que são fatores. Fatores é o seguinte: são verbos, funções. Então você pega Ogum. Qual que é o fator principal dele? Ou a qualidade principal? Ou a função principal de Ogum? É ordenar. Então, ou seja, ele coloca ordem. E qual que seria o fator? Qual que seria o verbo função? Fator ordenador, certo? Então ele ordena, fator ordenador, então que é um verbo. Ordenar, verbo ordenador. Você pega Iemanjá, né? Que ela tem uma função mais de gerar as coisas, né? Como se fosse uma mãe que gera, né? Gera um filho. Então o fator principal dela ali, digamos que seria aí o fator gerador, certo? Então gerar seria a função, né? O verbo função é gerador, certo? Então cada orixá ele tem um verbo função ou um fator que Deus, né, o Criador, ele tem todos os fatores e quando ele externa um ser, Ogum, por exemplo, então o Ogum vai ter o fator ordenador do Criador, certo? Iemanjá, o fator gerador do Criador. Oxum, que é a orixá do amor, né? Feminino, ela vai ter o fator agregador, que agrega, né? De juntar, né? Agregar, opostos complementares. Você pega Oxóssi, que é o orixá do conhecimento, ele é o fator expansor. Então deu para ter uma ideia, mais ou menos? Então por que Oxóssi é expansor? Porque ele é o conhecimento que expande. Então cada orixá ele tem um fator, um verbo que define a qualidade que ele é ali, qual que é a qualidade, ou qual o fator, ou qual a função que ele vai exercer na criação, desculpa. E aí, o que acontece? O Criador tem todos os fatores, né, que ele é o todo, e as partes dele que ele exterioriza, né, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oxum,
são as partes dele: fator ordenador, agregador, gerador, expansor. Dentro desse fator que ele individualizou ali no orixá, vão, como é que fala? Vão afinando, né? Dentro do fator ordenador, então você tem, por exemplo, a harmonia, por exemplo, né? Um lugar que está ordenado, ele é harmônico. Então, mas ele seria o que? Uma harmonia dentro do fator ordenador, certo? Deve ter algum orixá que é do fator harmonizador, mas eu não sei qual é, tá? Acho que aqui não lembro se tem. Mas só para vocês entenderem que dentro de um fator maior tem vários outros fatores menores. Mas por que é interessante entender isso? Porque cada fator, ele é um ser, ele é uma consciência em si mesmo. Então, o Criador, né? Olorum, grande. Aí ele individualiza em Ogum, fator ordenador. O filho de Ogum com Iemanjá, ele já é um outro fator abaixo do fator ordenador com a junção do fator gerador de Iemanjá, certo? Que seria ali o Ogum Megê, o Ogum 7, que é o que eu falei lá, o filho de Ogum com Iemanjá lá no final do vídeo passado. Então, percebem como, ó. Então, Deus, Criador, Olorum, né? Em Yorubá, Criador chama-se Olorum. Ele individualiza em Ogum. Ogum se individualiza em outro ser, que normalmente é um filho dele, uma criação dele. Esse outro filho se individualiza em um outro ser, que ele também criou e gerou, né? Junto com um outro par dele, feminino, né? Normalmente. Não tem como gerar algo se não tiver os fatores masculino e feminino, tá? E aí vai descendo. Então, digamos que por isso que às vezes tem gente que fala, eu sou filho de Ogum. O outro fala, eu sou filho de Iemanjá, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso daí. Se não, isso significa isso, que aquela pessoa, dentro de uma hierarquia, né, que vai subindo, o pai dela, o avô, a tataravó, né, e vai subindo, até chegar lá no Criador. Então, assim, essa pessoa, ela tem uma qualidade específica. Então, um filho de Ogum aqui no plano terreno, ele veio descendo lá do Criador Ogum, depois o outro filho dele, depois o outro veio descendo até chegar aqui no nosso nível, né, de ser humano. E por que é legal isso? Porque a gente tem como, sabendo disso, quem é o nosso pai ou a nossa mãe ancestral, tem como a gente saber quais são as nossas qualidades, quais são os verbos, funções, entendeu? O nosso fator. Olha que interessante. Então, assim, você é único, eu sou único, não tem ninguém igual a nós, idêntico, não tem, tá? Nem gêmeos idênticos são completamente idênticos. Então, pega um casal de gêmeos, né? Um vai ser de um jeito, o outro vai ser do outro, ainda que eles sejam quase tudo iguais, mas não são iguais, são semelhantes. E um dos gêmeos vai ter uma função, um verbo, um fator específico só dele, e o outro, né, irmão, vai ter o outro verbo, uma outra função específica só dele. E isso faz com que a gente seja individualizado. E o legal de tudo isso, quando a gente descobre, né, de quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe ancestral, que a gente tem como ir para o nosso caminho de uma forma um pouco mais consciente. Fica até mais fácil, né, saber que aquilo ali não é, eu não sou da geração, eu não sou da expansão, entendeu? Eu sou aqui de Ogum, digamos assim, né? Sou ordenador. Então eu já sei por que eu me incomodo quando eu estou em lugares desordenados, por que eu não gosto de coisas
que não são corretas, não são retas, por que eu fico muito bravo. Então é interessante porque você começa a entender a si mesmo, por que você é daquele jeito, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, né? Ogum, no caso, quando eu contei a lenda da guerra, ele passou dos limites, né? Ele foi muito rigoroso. Rigoroso na verdade não, ele foi muito implacável, né? Que rigoroso ele precisava ter sido, mas implacável ele não precisava, né? E aí você pega nas profissões, né? Aqui no mundo terreno, né? Como seria as profissões que têm a ver com essa personalidade de Ogum, né? As mais marcantes seria os policiais, o exército, então tudo que né, que coloca ordem, que tem lei, que é certo, que é bem ali rígido, né? Então você consegue perceber um excesso de lei num coronel que abusa da autoridade dele, num policial que abusa da autoridade dele ali na hora que ele vai te fazer uma autuação, né, de alguma coisa que você fez errado. Tudo bem, você errou, mas não é porque você errou que ele pode passar dos limites, né? Então é interessante a gente descobrir essas qualidades dos nossos ancestrais ali, em qual qualidade Deus nos criou, porque a gente tem como nos conduzir melhor para os nossos caminhos, sabendo que hora que eu vou estar em excesso, né, sendo, por exemplo, igual algum muito rigoroso, em excesso de rigor, né, ou muito implacável, ou a hora que eu vou estar sendo muito conivente também, né, aquele que vê um monte de coisa errada, igual o policial está vendo lá, o pessoal fazendo coisa errada e deixa passar. Então também está errado, tanto no excesso como na falta, né? De ser ali correto, ordenado, verdadeiro. E então é muito interessante. Mas só para vocês terem uma grandeza aí, uma ideia da grandeza do Criador, né? Então eu estou falando só do fator de Ogum, mas você tem vários outros orixás, né? Você tem Xangô, que é da justiça, você tem Yansan, que é o fator dela dos movimentos, ela é direcionadora. Você tem para ficar mais fácil para vocês entenderem, de Oxalá, que é o trono, né, um orixá masculino da fé, da religiosidade. Então você vai ter pessoas que são voltadas mais para a religiosidade, vai ter pessoas que são voltadas mais para o amor, que é o Oxum, o Xumaré, vai ter pessoas que são voltadas mais para conhecimento, que eu falei, o Oxóssi, o orixá Obá, feminino, né? Vai ter pessoas que são mais voltadas para sabedoria, que é Obaluayê e Nanã. Tem pessoas que são voltadas mais para a geração, para a vida, né? Que é Iemanjá e Omolu. E por aí vai, tá? Esses são mais ou menos os fatores maiores. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui dos fatores de Ogum, só para vocês terem uma ideia das funções dele, ó. Então aqui tem vários fatores de Ogum. Ó, fator regedor do orixá Ogum, que a ação dele, né, regedor, significa lá governar, administrar, dirigir. Então normalmente um filho de Ogum ele tem característica de líder, né, ele governa lá, governador, administrar, dirigir, tá? É uma característica dos filhos de Ogum, ou do próprio Ogum, né? Outro fator aqui, ó, regrador, orixá Ogum, que faz regra, ou seja, coloca regra, né? Para que não vire bagunça. Um outro fator aqui interessante de Ogum, está escrito aqui, ó, revelador. Ogum, que faz revelar.
Interessante, esse eu não sabia que era de Ogum. Vamos ver. Ó, resolvedor, que faz resolver. Está vendo quantas funções tem Ogum, né? Então aqui, digamos que cada uma desses fatores dele, ele tem ali um filho que é resolvedor, ele tem um outro filho que é regedor, entenderam? Só que todos esses fatores é ele em si mesmo, e ele vai exteriorizando os filhos ou as filhas dele, tá? E tem filhas femininas também. Tem vários. Retedor, segurar, ter firmeza, ter firme, deter, conter, refrear, ó, tá vendo? Refrear os impulsos contra a ordem, reter, ter firmeza. Então, só para que vocês entendam um pouquinho das características de Ogum, que é em si mesmo a parte masculina da lei de Deus, tá? Bom, aí, para que vocês entendam um pouquinho mais de Ogum, tem um capítulo aqui que chama Lendas das Palavras Ditas por Olorum, né, que é o criador, a Ogum, quando da partida dos orixás para a morada exterior. Então, o que quer dizer isso? As palavras que o Criador falou para Ogum quando os orixás iam sair lá de dentro da morada interna do Criador, que no início não havia esse mundo externo, esse mundo manifestado, era só lá dentro de Deus, dentro do Criador. Aí a gente chama de a morada interna, a casa interna. Então estavam todos os orixás lá, né, que ele gerou, e para gerar esse mundo externo, o Criador teve que exteriorizar, tirar então os seus filhos, né? Como se fosse um pai, ó, meu filho, agora você vai seguir a sua vida, vai lá, arruma uma casa para você, agora você vai ter filhos, entendeu? Então foi isso que o Criador fez, ele exteriorizou, colocou os filhos dele aqui para a morada externa para que eles pudessem continuar a vida deles, né? A evolução deles. Só que como? Sendo como Criador, só que cada um com a sua qualidade, né? Então, o Criador conversou aqui nesse capítulo aqui com Ogum, falando qual que seria a missão dele aqui fora, né? Na casa externa, né, de Deus. Como que ele ia ter que agir, como que ele ia se comportar. E aí é bem interessante essa passagem, porque ele fala bem legal assim de como a gente deveria se conduzir para que a gente esteja em acordo com as leis de Deus, com os nossos caminhos, né? Com o que é certo, com o que é correto, com o que é verdadeiro. E as consequências também de sair fora desses caminhos, né? Desse certo, desse verdadeiro. E é difícil porque a gente não sabia, né? A gente pergunta o que é certo, o que é correto, né? Tem até uma parte do livro lá na Bíblia, né? Que esqueci o nome agora do que foi que mandou crucificar Jesus, né? Esqueci o nome dele agora. Pôncio Pilatos, acho que era isso mesmo. Ele falou para Jesus, perguntou, né, o que é verdade, né? E pelo menos no que eu li, ou nos filmes que eu vi, Jesus não fala nada, né? Ele não responde. E então é difícil a gente saber, né, o que é verdade, qual é o caminho que é certo, que é reto, para onde eu devo ir, né? É complicado. E aqui nos livros do Rubens tem alguns caminhos, algumas verdades, e aí acho que é interessante, né? Quem puder ler, quiser descobrir quais são as verdades, né? Aqui tem algumas, não vou dizer que tem todas, mas tem muitas, eu acho que o suficiente para a gente
andar ali mais ou menos na linha, né? E aí, o Olorum então fala para ele assim, ó. O Criador fala para Ogum, né? Quando ele foi sair, quando eles iam sair, antes de sair da morada externa, o Criador falou para ele assim, né? Ogum, você é como eu pensei, meu filho. A sua natureza será muito importante para manter a ordem das coisas na minha morada exterior. Olha que interessante. Então, a natureza de Ogum, o que ele é, será muito importante para manter a ordem, né? Na morada exterior, os seres que serão espiritualizados. Olha que interessante, ó. Ou naturalizados. O que é isso? Os seres espiritualizados somos nós, somos espíritos. Ou naturalizados são seres naturais, ou seja, isso eu explico melhor outro dia, tá? Que é um pouquinho complexo, mas só para vocês terem uma ideia. Naturais, então assim, todos nós que fomos espiritualizados, antes de sermos espiritualizados, né, nós éramos naturais. Naturais do quê? Naturais de algum elemento da natureza. Então, tem gente que é natural do elemento ar eólico, né, que é uma das características de Ogum. Tem gente que é natural do elemento fogo, tem gente que é normalmente da justiça. Tem gente que é natural do elemento água, que é da geração, né, Iemanjá, da vida. Tem gente que é natural do elemento vegetal, né, do conhecimento, expansor, enfim. Todos nós, seres humanos, um dia fomos exteriorizados por Deus em algum elemento da natureza, tá? E esse elemento tem a ver com a nossa qualidade. Então, se você foi exteriorizado no elemento ar, né, eólico, você provavelmente tem alguma ligação ali com a lei, né? Tanto a lei masculina de Ogum quanto a lei feminina de Yansan, tá? Então isso é um ser naturalizado. Então aqui ele fala, ó, tanto nela, na minha morada exterior, o Criador falou para Ogum, né? Os seres que serão espiritualizados, que no caso somos nós, ou naturalizados, ou seja, seres que hoje vivem em planos, em dimensões, em reinos naturais, reinos do fogo, reinos do ar, reinos da água, reinos dos vegetais, eles ainda não foram espiritualizados e talvez nem sejam, tá? Tem uns que seguem uma evolução só natural e alguns vêm e seguem evoluções tanto naturais, né, como depois vêm para aqui para o plano espiritual. Então, ele fala aqui, nela os seres que serão espiritualizados ou naturalizados estarão expostos a tantos fatores que deverão ser contidos ou se afastarão do meu propósito para cada um deles. O que ele quer dizer com isso? Que, vou ler de novo, nela, na morada exterior, né, tantos os seres espiritualizados como os naturalizados estarão expostos a tantos fatores que deverão ser contidos, né? Esses seres naturais espiritualizados, ou se afastarão do meu propósito. O Criador falou, do meu propósito para cada um deles, ou seja, todo mundo tem um propósito que o Criador colocou. Só que quem que vai conter esses excessos? Ogum. Ogum é o que vai conter todo mundo dentro do seu caminho, dentro da sua direção. Por quê? Porque ele é o orixá dos caminhos, tá? Não só isso, ele é o orixá da lei, da ordem, da retidão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a função de Ogum vai ser muito importante para a criação, porque é ele que vai manter todo mundo dentro dos seus caminhos. Por quê? Quando a gente vem aqui para o plano material, como eu falei, aqui não é um plano natural que tem só o elemento fogo, né?
tem só o elemento água. Não, aqui tem todos os elementos, todos misturados. Por isso que o Criador falou aqui, ó, estarão expostos a tantos fatores que deverão ser contidos ou se afastarão do meu propósito. Então, ou seja, cada um de nós temos o nosso fator, o nosso verbo função, o nosso mistério original, a nossa qualidade principal, e a gente tem que seguir ali mais ou menos dentro de um caminho que pode até sair um pouco fora do caminho, mas não tanto, tem uma certa permissão ali, tá? Depois eu vou falar isso aqui. Mas para que a gente mantenha na nossa missão, no que o Criador colocou como propósito para cada um de nós. Então, só para vocês entenderem aí como que é importante a função de Ogum aqui na morada externa, tá? E aí o Ogum pergunta para ele: que propósito que é esse, meu pai? Aí, olha que interessante, o Criador fala para ele, ó, cada um deles, né, que somos nós aqui, os espiritualizados ou naturalizados, terá de desenvolver toda uma herança genética divina. Olha lá, aquilo que eu falei, aquilo que você traz de Deus, que veio do seu pai e da sua mãe ancestral, depois veio descendo, então você vai ter que desenvolver aquela herança genética divina que você trouxe lá do alto, do Altíssimo, né, e veio descendo. É importante falar que se você não é da religião de Umbanda, se você não é do Candomblé ou dos cultos africanos, você pode até dizer, eu não sou dessa religião, então isso não tem a ver comigo. Só que é importante dizer que os orixás, eles têm esses nomes, eles foram externados por essas religiões, mas não quer dizer que eles não estejam atuando, né? Os orixás não estejam atuando em outras religiões também. Então tem outros livros do Rubem Saraceni aqui que mostram que os orixás eles regem outras religiões também. Só que eles foram externados através das religiões naturais, né? Então não quer dizer que ele não esteja, os orixás não estejam no cristianismo, os orixás não estejam no islamismo, não estejam no hinduísmo, não estejam no budismo. Eles estão lá regendo todas as religiões, só que com outros nomes, tá? Então assim, por que é interessante você estudar os orixás? Porque eu acho que em outra religião eu nunca vi esse conhecimento divino tão aberto, né? Para que você entenda a sua qualidade, né? Então assim, as outras religiões pode até ser que tenha, mas talvez eu não tenha visto, eu não conheço, mas eu não vi eles, por exemplo, detalhando aquela qualidade daquele santo ou daquele Deus. Por exemplo, você pega lá nos gregos, né, o Deus Apolo, o Deus Afrodite. Ali os deuses gregos eles até colocam um pouco mais de qualidade nesses deuses, né? Mas não aprofundam tanto. E é interessante nos livros do Rubens que tem um livro aqui que tem várias páginas só falando de um orixá. Então isso é legal, porque você consegue conhecer melhor aquele orixá e não tem problema ele ser um orixá. Porque o orixá, na verdade, significa, Ori, se eu não me engano, é cabeça, tá? Agora não vou lembrar, mas Ori é o alto, né? E Xá acho que é senhor. Não, Iê que é senhor. Agora eu não lembro o que é Xá, mas tem no livro ali. Mas significa senhores, o alto do Altíssimo, tá? Então o Criador, o Lorum, você pode chamar ele de o Criador aí de Alá, você pode chamar ele de Universo, você pode chamar ele de Zeus, enfim, de acordo com o que você acredita aí, tá? Então é a mesma coisa, só muda o nome. Então sim, você pode se considerar um filho do fogo, um filho do ar, um filho da água, um filho do vegetal, mas não o elemento em si na natureza, tá? Esse elemento, na verdade, da natureza, ele é só uma forma de mostrar como que é aquela divindade. Então assim, você pega o Oxum, que é o orixá do amor, né? Que o elemento dela é mineral, as pedras, né?
Aí você vai falar, Oxum é, não sei se dá para vocês verem, tem algumas pedras ali, ó. Oxum é aquela pedra? Não, mas aquela pedra é uma parte de Oxum, ela simboliza o arquétipo Oxum, porque pedra nada mais é do que um agregado, né, de elementos, de minérios que se agregaram e se juntaram. Então, lembra que eu falei que o Oxum tem um fator agregador? Ela une opostos complementares, né? Agregou. Então, assim, a pedra simboliza Oxum, mas Oxum não é a pedra, entendeu? As matas vegetais, né? As florestas simbolizam Oxóssi, mas Oxóssi não é a mata. Mas ali, dentro daquela mata, você encontra as qualidades, a energia de Oxóssi. Digamos que dentro da mata, como ele é do conhecimento, seu raciocínio funciona melhor, porque a energia que está ali maior, mais forte, é a energia do raciocínio, do conhecimento. Entendeu mais ou menos? Então não tem problema se você é de outra religião. Se você estudar os orixás, você vai conhecer a si mesmo, tá? E aí, se você souber quem é o seu ancestral, melhor ainda, tá? Bom, vamos depois, uma outra vez eu falo como que faz. Dizem que para você encontrar o seu ancestral, na verdade, você... na verdade tem várias formas, mas não tão simples. Tem gente que fala que se você acender uma vela e perguntar, talvez você escute, mas aí você tem que ter uma sensibilidade boa para saber quem é o seu orixá. Uma vela branca, tá? No jogo de búzios, mas aí tem que ser um bom jogador de búzios, não pode ser alguém que fala que é, mas tá só enganando as pessoas. Nos centros de Umbanda, talvez alguém, se você for lá um sacerdote, né, que fale, que faz lá o trabalho, já acompanha, parece que com o tempo o seu ancestral ele aparece para você. Enfim, é simples, mas não é tão fácil, tá? Mas um dia que eu souber melhor disso, eu trago aqui para vocês, tá? Mas até lá você pode ir vendo mais ou menos a sua característica. Será que eu sou mais da ordem? Sou mais do conhecimento? Sou mais da lei? Sou mais da justiça? Sou mais da fé? Sou mais do amor? Sou mais da geração, da vida? Né? Então, só para vocês entenderem. Enfim. Então aqui o Criador falou que cada um terá que desenvolver toda uma herança genética divina, ou seja, aquela que você trouxe do seu ancestral. Quando estiver desenvolvida essa herança genética divina, os tornarão caminhos em si mesmo. Olha que interessante. Então assim, quando eu desenvolver toda essa minha herança genética divina, eu vou me tornar um caminho em mim mesmo. Ou seja, quando eu descobrir o meu mistério, lógico que você não descobre tudo, mas boa parte dele, o que eu vim fazer, qual que é a minha característica, qual que é o meu dom, né, as minhas qualidades, o que eu sei fazer, o que eu faço com naturalidade, que eu costumo conduzir melhor tanto a mim como as pessoas ou tudo à minha volta. Esse é a minha qualidade, né, digamos assim. Se eu soubesse o que era, eu me conduziria ali facilmente. Eu acredito que o que eu estou fazendo aqui agora é mais ou menos o meu caminho. Então, como que eu seria um caminho em mim mesmo? Então, através de mim, que sou um caminho em mim mesmo, que eu acho que é mais ou menos isso que eu estou fazendo, né? Transferindo esses conhecimentos divinos e humanos para que vocês, através desse conhecimento que eu estou levando, possam encontrar o caminho de vocês. Então, isso é ser um caminho em mim mesmo. Então, através de vocês percorrendo o meu caminho, né, que é isso que eu estou transmitindo aqui, vocês estão no meu caminho, estão aí parados, né, prestando atenção no que eu estou falando, vocês estão andando pelo meu caminho. Então, eu sou um caminho em mim mesmo, se eu estiver realmente no meu caminho, tá? Se esse for o meu caminho original. Se não for esse meu caminho original, provavelmente vocês que vão estar aí me assistindo não vão se conduzir, não vão
melhorar nada, eu não vou agregar em nada, eu vou mais atrapalhar vocês. Agora, se eu estiver no meu caminho, provavelmente eu irei ajudá-los. Então vocês aí estão, digamos assim, né? Imagine aí que vocês estão percorrendo o meu caminho, caso eu esteja no meu caminho certo, e aí, como eu estou no meu caminho certo, eu tenho como passar as minhas qualidades para que vocês sejam conduzidos para o caminho de vocês. Porque se vocês ficarem só andando no meu caminho, vocês não vão achar o de vocês. Entendeu? Interessante, né? E olha que legal. Aí o Olorum, né, Deus falou para ele: como eu o pensei como você é, né, falou para Ogum, então você, Ogum, regerá todos os caminhos, mantendo cada um no seu caminho. Olha que interessante. Então, Ogum é aquele que rege o caminho. Então, você pega, por exemplo, Oxalá, né? Que é a característica de Oxalá é o espaço, né? Você quer construir alguma coisa num espaço, você faz uma oração para Oxalá. Se você quer obter um conhecimento novo, né, que vai te fazer expandir, você pode fazer uma oração, uma oferenda para Oxóssi, que é o orixá do conhecimento expansor. Agora, se você quer abrir os seus caminhos, ou você vai trilhar um caminho, você quer que tudo corra bem, você pode fazer uma oração ou alguma oferenda para Ogum, porque ele é o que rege, o orixá que rege os caminhos. Então, na característica de Ogum, reger caminhos. Interessante, né? Então, Oxalá, o espaço, Oxóssi, o conhecimento expansor, Ogum, os caminhos. Então, o que o Olorum aqui, o Criador, falou para ele? Como eu pensei como você é, então você, Ogum, regerá todos os caminhos, mantendo cada ser no seu caminho. E todo aquele que se desviar do seu caminho, você terá por função reconduzi-lo a ele. Inclusive, reconduzirá seus irmãos e irmãs orixás ao caminho que eles são em si mesmos, caso desvirtuem-se. Certo? Então, o Criador, o que ele quis dizer com isso? Ele falou: Ogum, você vai reger todos os caminhos, inclusive os seus irmãos orixás. Então, Ogum, ele é o quê? Aquele que rege o caminho de toda a criação, até das divindades. E aí, o que ele fala? Que se eu, por exemplo, estiver no meu caminho, Ogum me amparará, né? Me coordenará, me ordenará, mas caso eu saia, desvie do meu caminho, ou para a esquerda ou para a direita, aí o Olorum, Deus aqui falou, o Criador falou para ele: você tem a obrigação de reconduzi-lo. Só que essa recondução, às vezes, ela é de forma negativa, porque você está saindo do seu caminho, né? Seu caminho é aqui, você está indo para lá, você está fazendo um caminho errado, e esse caminho vai te trazer sofrimento, vai te trazer desgostos, insatisfações, entendeu? Às vezes você dá uma desviada no caminho para você retornar também para o seu caminho e aprender certas coisas. Então, por isso que tem um certo grau de desvio. Passou desse grau de equilíbrio que você pode sair do seu caminho, aí o Ogum já começa a atuar de uma forma um pouco mais negativa para manter você dentro do seu caminho, tá? Então, é o que ele fala aqui, Aí Ogum fala: meu pai, se o senhor diz que assim serei, então assim procederei. Mas como saberei se alguém estiver fora do seu caminho? Né? O Ogum perguntou. Aí o Criador falou assim para ele: tudo e todos estarão ligados a mim por uma onda ou um fio divino. Ou seja, então o Criador está ligado a tudo e todos por um cordão, uma onda divina. E não há dois fios iguais saindo de mim. Né? O Criador fala: não tem dois fios, tem um só. Então esse fio entrará verticalmente na coroa dos seres, né? Então, o fio do Criador está lá em cima, ele vem e entra dentro da coroa de todo mundo. No meu caso, entra aqui por mim, né?
verticalmente e sairá horizontalmente pela testa. Então ele forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. O criador e esse aqui. Esse daqui que sai aqui, ó, que é no chakra frontal, né? Entra no chakra coronal e sai no chakra frontal. Esse daqui é o que vai para Ogum, se eu não me engano. Então o Ogum está aqui na minha frente e o criador está aqui no meu alto, certo? E aí o Ogum pergunta, né, qual que é a faixa de tolerância para esses fios, né? Se desviar. Aí ele fala, o criador fala, não serão os fios que se desviarão, porque o fio do criador não vai se desviar, ele vai se manter aqui reto, e nem o de Ogum também não vai se desviar, não. E sim serão os seres naturais ou espiritualizados que estarão centrados nele. Então, ou seja, caso eu saia do meu eixo, serei eu que vou me desviar dele, ó. Então eu não estou de frente, né? Vou dizer aqui de frente para vocês, ó. Aqui, ó. Então aqui, Ogum está aí na minha frente, o Criador lá em cima. Então, se eu me desviar para cá, ó, eu não estou de frente para Ogum nem centralizado no eixo vertical, certo? Ou para lá, ou à direita ou à esquerda. Então assim, aí Ogum pergunta, mas qual que é a tolerância, né? Aí ele fala assim, ó, enquanto todos, né, o Criador fala para Ogum, enquanto todos estiverem dentro da faixa de tolerância, você os amparará, né? Então Ogum vai amparar caso eu esteja de frente para ele. Mas caso eu saia, né, ele fala, se tornarão seres sem um destino e passarão a viver um destino alheio. Olha que interessante. Então, se eu estou aqui, eu estou no meu destino. Mas se eu vou para cá ou para lá, eu já estou vivendo, né? Não é vivendo, né? Sobrevivendo, né? Num destino alheio, que não é meu. Então, se eu estou vivendo no destino de alguém, esse alguém que deveria estar vivendo aquele também não está no destino dele. Então, você está vendo a bagunça que vai virando? A gente começa a viver a vida do outro, não a nossa. Aqui, ó. O nosso caminho, a gente começa a viver o caminho do outro. E aí vai dar ruim, né? E aí o Criador fala, quanto à faixa de tolerância, será de 45 graus. Então, aqui, né? 45 graus vai dar mais ou menos aqui, ó. 45 graus à direita e 45 graus à esquerda. Então, enquanto eu estiver aqui, eu estou dentro da faixa de tolerância. Mas a hora que eu virar para cá, ó, aí eu saí fora da faixa de tolerância do Criador para Ogum. E aí eu começo a ser reconduzido pela lei a retornar no meu caminho. E essa recondução às vezes é dolorida, tá? Olha lá. E caso ultrapasse esses ângulos de 45 graus, à direita e à esquerda, você terá por função alertá-los para que retornem aos seus caminhos. Por isso, eu dotarei com todos os fatores necessários para exercer sua função. Então, Ogum, ele tem, através do Criador, todos os fatores necessários para exercer essa função, para direcionar as pessoas novamente para os seus caminhos. Muitas vezes, esses retornos são mais negativos, né? Que a gente não percebe, acha que aquele caminho do outro é o nosso, né? E aí tá lá no shopping brigando tudo e tal, e ele é obrigado a reconduzir-nos, né? A gente toma uma pancada aqui e aí pende para lá, né? Então, digamos que eu estou aqui, tomei uma pancada aqui, vou pendendo para cá, caindo, mas eu volto para o meu caminho, né? Faz parte. Se eu não queria vir por bem, então às vezes vem por mal. Eu acredito que normalmente a recondução, primeiro que a hora que você está aqui assim no eixo, você vem indo para lá, acho que a hora que você vai saindo, você vai ter alguns avisos positivos, né? Positivos, só que você vai indo mais, passou, aí você começa a ter os negativos, tá? Para você ser reconduzido para o seu caminho. Mas olha que interessante. Então, Ogum é o Senhor dos caminhos. Prestem bem atenção nisso, tá? Vamos ver aqui. Verdade.
Bom, então retornamos lá à lenda de Ogum quando ele foi à guerra, aqui. Bom, deu para entender mais ou menos a função de Ogum aí, como ele orienta, né? Ele reconduz o ser ao seu lugar. Bom, Ogum, tem então essa função de reordenar. E aí, se vocês lembrarem aí, quem não viu, né, puder retornar lá depois, ver o vídeo, quando o Ogum foi à guerra e foi reordenar o caos, ele foi, creio eu, né, pelo meu entendimento, nada mais, nada menos que reconduzir todo mundo que estava saindo ali dessa sua função, né, desse seu caminho. E aí acabou sendo de uma forma um pouco mais violenta, né, mas não tinha outro jeito. E aí qual que é o aprendizado que a gente vê em relação a essa parte do livro e trazendo aqui para a nossa vida material, né, ser humano aqui, né? Você vê que às vezes a gente sofre tanto no dia a dia, né? Às vezes a gente está até no caminho, mas andando de uma forma errada, né? Deveria estar de um jeito, mas está de outro, ou às vezes, muitas vezes estamos fora dos nossos caminhos. E isso é interessante porque a gente começa a julgar a vida, né? Falar que Deus não existe, que estamos abandonados, que o mundo é cruel, que o mundo é desumano. E muitas vezes, né, acho que creio eu, né, na maioria das vezes, somos nós mesmos que estamos fora do nosso caminho, né? Porque por mais que eu, dentro do meu caminho, né? Sei lá, eu estou aqui falando, digamos que eu estou no meu caminho, conversando com vocês. E aí eu saio daqui e encontro pessoas que fazem um monte de coisa errada, querendo me passar a perna, ou querendo me prejudicar. Enfim, são coisas que eu preciso aprender a lidar até para mim, dentro da minha função, dentro do meu mistério original, ajudar aquele outro ser que está tentando me prejudicar, né? Consciente ou inconscientemente, mas ajudar ele a se reconduzir ao caminho dele. Então, assim, se hoje aqui no planeta a gente tem mais coisas negativas ou ruins, eu acho que são sementes que nós mesmos plantamos, né? E aí ficou um pouco mais difícil. Digamos que a grande maioria talvez estaria muito próximo de sair dessa angulação, né? Aqui das pessoas que estão hoje encarnadas, né? Muito próximas de sair dessa angulação. E aí o que acontece? A gente encontra dificuldades mesmo, mas faz parte se a gente reconhecer que nem tudo é bom, né? Faz parte da minha missão, então, reconduzir essas pessoas que estão fora do caminho delas, né? Dentro do meu mistério. Então, como que eu reconduziria? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar, de falar sobre coisas divinas e humanas, experiências de vida e tal. Então, assim, se esse for o meu caminho mesmo, eu reconduziria essas pessoas conversando, explicando para elas, ó, mais ou menos assim, tem coisas que é mais ou menos daquele jeito, você pega isso que eu estou falando e tenta encaixar mais ou menos na sua vida do seu jeito, né? E se não tivesse essas dificuldades, né, essas situações negativas, eu quase não teria função nenhuma se for essa a minha função, né, de auxiliar as pessoas nesse conhecimento de coisas humanas e divinas para que elas melhorem a vida delas, né? Então, assim, que função eu teria se não aparecesse problemas na minha vida, né? Tem gente que não vai ter essa função de ficar auxiliando problemas dos outros, tem gente que vai ter outras funções, mas se essa for a minha, eu aceito ela, e aquele incômodo, aquela pessoa que quer me passar a perna, quer me prejudicar, ela não é um incômodo tão forte assim. Na verdade, ela é uma energia
que faz com que eu viva, que eu me movimente, porque se eu não tivesse problema nenhum, eu seria uma pessoa morta. Se eu nasci realmente para ajudar em problemas, vamos dizer assim, né? E aí eu seria um ser vazio se eu não tivesse problema nenhum para resolver. Se a minha qualidade for resolver problemas através de conhecimentos divinos e humanos, se eu não tivesse problema nenhum, eu seria um ser vazio. Então, assim, tudo depende de como você olha, né? Você tem que olhar o copo, né? Aquela frase, copo meio vazio ou meio cheio. E aí você vai ver que aquela dificuldade, aquela pessoa que está tentando te prejudicar, na verdade, ela é uma forma de você ver o seu próprio mistério, sua própria qualidade, sua própria função, como também ver como que você pode auxiliar aquele outro a retornar ele no caminho dele. Porque às vezes você, né, no caso eu aqui, eu estou sendo utilizado, por exemplo, por Ogum, para trazer outras pessoas para o caminho delas, né? Então, as divindades, o Deus, né, o Criador, ele nos utiliza para encaminhar todos os seus caminhos, para corrigir, para levar o amor, a fé, para levar às vezes uma bronca, uma situação negativa para alguém que está precisando. Então, somos instrumentos. O que é o legal de tudo isso? É que a gente se torna instrumentos conscientes, né? Porque aí a gente não vai viver um instrumento do caminho do outro, a gente vai viver um instrumento do nosso caminho, do nosso jeito. Entenderam? Legal, né? E aí, aquela parte que eu falei quando o Ogum foi à guerra é interessante porque hoje em dia a gente está num mundo que está aparentemente um pouco mais caótico, né? Você vê, naquela época os seres se rebelaram, né, contra as leis e todo aquele estado de equilíbrio, né? Eles se rebelaram e começou a virar um mundo um pouco mais caótico, bagunçado. E aí o Ogum precisou ordenar aquele caos de uma forma negativa. E hoje em dia, será que a gente não está repetindo a mesma coisa que aconteceu naquela época, né? Porque se estivermos, né, corre o risco de mais para frente nós sermos, né, seres humanos, reordenados de uma forma um pouco mais negativa, né? Já pensou se isso acontece? Já pensou se o tempo fecha? Não sei como que seria isso, né? E aí a lei, através dos seus elementos da natureza, né, através da força dos ventos, do fogo, da água, a gente já está vendo isso hoje em dia, né? Águas subindo, tem alguns vulcões que estavam inativos, estão sendo reativados, se bem que sempre teve, né? Mas enfim, o mundo anda meio estranho, né? Se vocês repararem, está acontecendo alguns desastres naturais um pouco fora do comum, né? Então, assim, e se você olhar aí no seu lado, no seu mundo, na sua cidade, no seu bairro, você vai ver que a grande maioria das pessoas, não é todo mundo, né? Tem uma parte que está um pouco mais equilibrada, mas a grande maioria está desequilibrada. Então está fora do seu caminho, né? E aí, vendo essa lenda de Ogum, né, que apesar de ser uma lenda, a gente não pode dizer se ela é falsa ou se ela é verdadeira, mas vendo essa lenda de Ogum aqui agora, pode ser que se ela for verdadeira, a gente, se continuar desse jeito, vai sofrer algumas consequências para reordenar esse caos que nós estamos causando aqui, né? Então a gente já vê a natureza um pouco alterada, né? É meio estranho. Então será que já não é uns avisos para a gente tentar nos reordenar, seguir os nossos caminhos, achar o nosso caminho, parar de ficar vivendo o caminho alheio, né? O caminho do outro? Mas como que a gente vai fazer isso? Só estudando conhecimento divino, né? Qual que é o meu caminho? Não sei. Às vezes tudo isso você vai falar, eu nem sabia que tudo isso existia, isso que você está falando aí. Pois é, né? Por isso que eu disse lá no primeiro vídeo, esses livros do Rubens aqui, eu acho que esse conhecimento não foi colocado por acaso
uma forma tão fácil e tão aberta, de sim, fácil acesso para qualquer ser humano, porque esse livro você pode comprar na internet por R$40, R$50, entendeu? Até menos às vezes, em qualquer lugar. Você pede hoje, amanhã ele chega aí na sua casa. Então assim, é um conhecimento gigantesco que eu achei muito estranho ter colocado isso à disposição da humanidade, sendo que dentro das histórias que eu li, né, até dos livros do Rubens, isso nunca foi colocado à disposição do ser humano de uma maneira tão fácil, né? Eu acho que é uma forma, né, o meu pensar, uma forma das divindades, Deus, o Criador, falarem: ó, ser humano, dessa vez estamos colocando tudo à sua disposição. Depois você não vai ter como dizer, né, falar uma desculpa de que você não foi ajudado, você não sabia, né? Porque o conhecimento está sendo colocado. Não só os livros do Rubens, tem vários conhecimentos por aí de outras religiões. Hoje em dia na internet, nossa, você vê cada coisa legal, cada ensinamento bacana que tem aí sobre os comportamentos, né, virtuosos, os comportamentos viciados da humanidade. Então aí você pode escolher o caminho que você quer seguir. Então eu acho que a gente está sendo colocado para nós seres humanos aqui várias oportunidades, e que depois, caso a gente precise ser reordenado, né, de uma forma negativa, não vai ter como a gente dizer que não sabia, porque tem várias fontes informando vários conhecimentos legais ainda, né? Na internet você vê. Tem muitas ruins? Tem. Mas aí também vai de você, né? Você também tem que fazer a sua parte, saber selecionar o que é bom e o que é ruim para você. Mas vou trazer uma mais legal ainda, que é muito interessante dessa parte aqui, ó. Olha que interessante. Então, como eu falei lá no vídeo anterior, quando o Ogum olhou para trás lá e viu todo aquele caos que ele havia sido ordenado de uma forma negativa, né? Ele emitiu uma sentença que se tornou regra da lei na criação. Olha que interessante essa sentença que Ogum criou quando ele fez aquela reordenação do caos. Ó, ele disse assim, ó: todos os seres, sejam eles de natureza divina, ou seja, divindades, natural, ou seja, seres naturais, né, dos elementos, ou espiritual, ou seja, nós, todos os seres, sejam eles de natureza divina, natural ou espiritual, se clamarem com sinceridade pelo perdão ao divino Criador Olorum, serão perdoados. Você viu que legal? Ele então estava lá no caos e emitiu uma sentença lá, depois que ele reordenou tudo, ele falou, né, para todo mundo ouvir: todos os seres que clamarem com sinceridade pelo perdão ao divino Criador Olorum, ou divino Criador, ou a Alá, ou o seu Deus aí que você acredita, tá? A Jesus Cristo, enfim, o que você acredita aí. Todos serão perdoados, terão seus corpos regenerados, olha que interessante, seus corpos regenerados, e poderão retornar às suas funções na morada exterior do Criador, na morada exterior de Deus. Olha que interessante, ele falou que todo mundo que pedir perdão com sinceridade será perdoado e terá seus corpos regenerados, ou seja, todas aquelas dores que aquele pessoal teve quando ele teve que manter a ordem, eles ficaram tudo machucado também, né? Tudo rasgado, corte, tudo. E aí, quando ele emitiu essa sentença, vários aqui, né, pediram perdão, né? Mas ele colocou aqui também, ele fez uma ressalva aqui, ó: mas os que emitirem clamores, os que não emitirem clamores sinceros, ou seja, não forem sinceros nos seus clamores, serão deixados à míngua, até que tenham purgado na dor todas as suas afrontas à lei, à vida e aos princípios que regem o mundo manifestado, ou seja, o mundo externo. Então, assim, ele colocou algo muito interessante aqui, que se você, ou se nós aqui, estivermos realmente
fora do nosso caminho, se estiver desequilibrado, se a gente clamar com sinceridade pelo perdão do Criador, teremos nossos corpos regenerados. Mas se não formos sinceros, então aí iremos sofrer e purgar todas as dores, né? Seremos purgar, como é que fala? Iremos sofrer todas as dores que nós causamos até purgar aqui, ó, né? Como é que ele falou? Seremos deixados amigos até purgarmos na dor todas as nossas afrontas à lei, à vida e aos princípios. Então assim, iremos sofrer até acabar de purgar todos os nossos erros, né? Nossas falhas e nossos pecados, se não pedirmos com sinceridade. Mas se pedirmos com sinceridade, seremos perdoados e nossos corpos serão regenerados. Tanto que depois aqui ele fala aqui que todos aqueles que pediram perdão com sinceridade tiveram seus corpos regenerados e voltaram às suas funções normais na criação. Já os que não pediram com sinceridade, o Ogum cravou a espada dele no solo e abriu um buraco debaixo de todos aqueles seres divinos e eles foram tragados para uma dimensão que chama vazio, tá? E lá eles se sentem vazio o tempo todo. E dizem que tem gente que está lá nesse vazio até hoje. Diz que raramente algum ou outro se arrepende e pede e clama pelo perdão do Criador de uma forma sincera. Mas os que não estão lá até hoje purgando e estão lá na dor e no sofrimento. Enfim. Mas é legal porque a gente tem essa opção, ó. Ogum, ele colocou isso como uma lei. Olha que interessante, mas o clamor, o pedido tem que ser sincero. E não adianta querer enganar não, porque quem dá esse perdão é o Criador. O seu Criador, meu Criador, nosso Criador, ele sabe, né, se a gente vai estar sendo sincero ou não. Então não tente enganá-lo, que vai ficar pior para você. Então assuma sua responsabilidade, pede perdão para Deus pelos seus erros conscientes, aqueles que você sabe que você errou, e pelos que você não sabe, porque às vezes a gente erra e não sabe, e pede para que Ele faça com que a gente se torne consciente dos nossos erros, né? E pede para Ele também colocar oportunidades nas nossas vidas para que possamos reparar esses erros, né? Eu já falei com alguns alunos meus que a minha vida começou a melhorar depois que eu entendi isso foi há uns 2 anos atrás, eu acho, se não me engano, e foi quando eu clamei pelo perdão, até pelo perdão dos erros que eu nem sabia o que era, mas eu fui lá com sinceridade, ajoelhei, fiz uma prece pedindo perdão pelo que eu errei, que eu sabia que eu errei, pelo perdão do que eu não sabia que eu errei, e desde então minha vida começou a melhorar. Isso é um relato, uma verdade minha, tá? Isso aconteceu mesmo de verdade, tá? Então eu li aqui, achei interessante, falei, vamos ver se funciona, por que não, né? E fui sincero lá no meu perdão, pelo menos acho que eu fui, que eu não fui, né? Não sei. Mas dentro do que eu vim passando nos últimos anos, eu vejo que acho que foi, porque estão só melhorando as coisas na minha vida, tá? Não posso reclamar de dor, não posso reclamar, tem algumas outras, né, algumas dores, umas partes minhas e tal, mas assim, dentro do equilíbrio, dentro da minha evolução, tá, que eu ainda preciso aprender com elas, mas as que eu tinha em excesso, essas eu não tenho mais, tá, então assim, não posso reclamar dessas dores profundas que muitas pessoas hoje em dia têm. Mas fica a dica aí, tá? Olha que passagem interessante. Pedir perdão com sinceridade ao Criador. Você pode ter as suas dores, tudo que de ruim em você tem acontecido aí com você pode ser reparado, tá? Muito legal. E vamos ver. Bom, é isso. Era isso mesmo que eu tinha para falar hoje. Deu para vocês terem uma ideia, então, da parte curadora desse livro, né?
É uma lenda, mas olha que interessante. Uma lenda que dá pra gente aprender muitas coisas sobre será que estamos no nosso caminho, será que não estamos? Se você sofre, tem muita dor, está muito sofrido, isso já é um indício de que você não anda ou não está andando muito bem no seu caminho, ou você está um pouquinho fora desse seu caminho, porque a dor, o sofrimento, ela simboliza isso também, né? Porque uma dor, às vezes, ela é sofrida, mas ela tem uma intensidade diferente. A dor, para quem está no seu caminho, ela é um incômodo, mas essa pessoa continua o caminho dela, porque ela tem que aprender certas coisas, ela precisa passar por aquilo para se tornar mais forte. Mas outras pessoas que têm dor intensa, que impede elas de conviver, manter uma vida harmônica, em paz, em equilíbrio, aí já mostra que essa pessoa não está no caminho dela, né? Ela está seguindo caminhos que não são dela, ou caminhos contrários. Enfim, verifique a sua saúde, verifique como você está, comece a pensar em você. E que, se for necessário, eu acho que essa oração, né, de pedido perdão para o Criador, todos nós deveríamos fazer, né, de tempos em tempos, né? Até porque o mundo de hoje anda meio caótico. Enfim, mas olha que interessante esse livro, Lendas da Criação, a Saga dos Orixás. Um pedacinho, como eu disse, é autocurador, tá? Deu para aprender aqui nessa passagem de Ogum, quando ele foi à guerra, que foi uma passagem negativa, né? Teve sofrimento, mas teve muito aprendizado. Ou seja, dentro dessa passagem a gente aprende não só que não devemos exagerar, mesmo que a gente esteja na lei, que tem coisas que não tem outro jeito, se elas não são sendo resolvidas de uma forma positiva, vai ter que ser resolvidas de uma forma negativa, ainda que o outro tenha que sentir dor por causa disso, faz parte, tá? Os caminhos, né? Se estamos sofrendo demais, provavelmente a gente não está no nosso caminho. Bom, muitos outros ensinamentos aqui que depois, no último vídeo que eu vou falar de o Ogum 7, né, o Ogum Megê, que é o filho de Ogum com Iemanjá, eu vou falar melhor. Eu vou fazer uma apanhada, uma conclusão final. Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui. E espero que vocês estejam gostando. São vários ensinamentos legais, conhecimentos de vida, de comportamento humano, que a gente vê no dia a dia. Só que você vê em histórias contadas que aconteceram com as divindades há muitos anos atrás. Você vê que a evolução ela é para todos, mesmo para as divindades.